Nós estamos em meados de janeiro e basta olhar para o céu para saber que logo, logo vai chover e muito. E quase sempre até parece o toró do fim do mundo. Nós nem entendemos como é possível cair tanta água do céu. Mas podemos, a partir de agora, entender como agir nessa época de chuvas fortes para nos prevenirmos, evitando áreas de risco. E assim, tragédias. Para isso, eu vou conversar com o subdiretor estadual da Defesa Civil, que é o capitão PM Marcos de Paula Barreto. Boa noite, obrigado por ter vindo, capitão. Boa noite. Muito obrigado, Obrigado. Vamos esclarecer um monte de coisa aí, porque essa época é triste. Fique à vontade, está na sua casa, capitão. Sim. Pode ter certeza. Tá. Eu acabei de me lembrar da minha época de cadete aí, que essa música é verdadeira, foi feita quando eu estava voando Catalina lá na Amazônia. E lá, quando chove, meu irmão... Lá é só de barco. É, só de barco. Bom, capitão, entra ano, sai ano, e São Paulo virando caos nessa época de chuva. Há como a gente saber quais são as áreas mais afetadas da nossa cidade? Nós temos, Rony, aqui no estado de São Paulo as áreas mais vulneráveis. As áreas mais vulneráveis, elas são região metropolitana, que é o ABC, Guarulhos, Osasco, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Campinas, Sorocaba e o aglomerado de Jundiaí. E para essas regiões, por que elas são mais vulneráveis? Por causa da quantidade de pessoas e relevo. E para essas regiões nós temos os planos preventivos de defesa civil, que eles atuam, uma espécie de convivência. Como temos moradores em áreas de risco, nós temos que conviver com isso e evitar a perda de vida, e utilizamos dos planos preventivos. Na verdade, eu perguntei sobre a nossa cidade e, de repente, tivemos uma aula sobre o nosso estado inteiro, que eu acho que foi muito mais legal e mais abrangente. Há alguma causa específica, além dessa chuva forte? Então, as causas específicas, podemos dizer que são ocupação irregular do solo. Isso é clássico. E as pessoas, a cultura do nosso povo, eles gostam de morar próximo ao rio e próximos ao barranco. Então, se a gente, o que pode dizer para a pessoa? Tem que evitar esses locais. A ocupação irregular... Mas se deixam, capitão, que é o tal negócio, a gente está vendo, deixam, depois que a coisa já está construída, fica mais difícil tirar. Exato. Vamos dizer assim, o ideal seria que não existissem pessoas nessas áreas. E hoje, o plano preventivo é a convivência, que desde 1988, que se nós não tivéssemos moradores em área de risco, não teríamos o plano preventivo. Como temos que trabalhar com uma balança. Enquanto não tivermos totalmente áreas seguras, programas habitacionais para eles irem para lá, isso leva tempo, é demorado. Então nós temos que trabalhar com um plano preventivo para não ter perda de vida. Certo. Toda vez que a gente se depara com tragédias como essas que a gente vê, é uma coisa já recorrente aqui, que poderiam ser evitadas, né? Como deslizamento de terra, a gente vê cada barbaridade, deixam centenas de famílias sem teto, uma coisa pavorosa. Agora, essas áreas de risco, são feitas vistorias? Como é que a pessoa... Somos, pertinente a pergunta, Rony. Esse fim de semana, por exemplo, as chuvas se acumularam no Vale do Paraíba. Nossa, a gente tem casa lá em Campos do Jordão, rapaz... Campos do Jordão choveu. O pau comeu solto, o rio subiu, ninguém podia passar. Então, e atuando esse plano preventivo, nós colocamos em ação. Como que ele funciona assim? Esse plano preventivo de defesa civil, todos os municípios ingressam, Operação Verão, que a gente fala. A Operação Verão vai de 1º de dezembro de 2012 até 31 de março, que são os períodos críticos das chuvas. E nesse período nós temos um parceiro, que é o Instituto Geológico da Secretaria do Meio Ambiente. Os municípios todos são monitorados. Nós temos um centro de gerenciamento de emergência, que fica na sede do governo, na Secretaria da Casa Militar, Palácio do Bandeirantes. E o que acontece? Monitoramos diuturnamente os municípios. Nós enviamos alerta através de SMS da quantidade de chuva para os municípios. E tem 4 níveis: observação, atenção, alerta e alerta máximo. Campos do Jordão, São Luís do Paraitinga, Cunha,
Lagoinha e Guaratinguetá esse fim de semana entraram em alerta. Quando entra em alerta, nós temos que deslocar uma equipe para vistoria da área de risco. Então foi a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil com técnicos do Instituto Geológico. Em Campos do Jordão, para ter uma ideia, foram vistoriadas 9 áreas de riscos e preventivamente foram desalojadas 62 pessoas. Desalojados é quando eles vão para a casa de parentes. Desabrigados é quando eles não vão para a casa de parentes e vão para um abrigo público. E em São Luís do Paraitinga foram 240 pessoas desalojadas. Então, foi o quê? A gente, para explicar de uma maneira simples para quem está no campo, é um triângulo o plano preventivo de defesa civil. É o acumulado de chuvas de 3 dias. De uma maneira genérica, passou de 100 milímetros. Previsão meteorológica futura, que vem mais chuva. Eu fecho a base do triângulo com a vistoria. Tá. E eu removo as pessoas antes do deslizamento. Então foram retiradas 240 pessoas em São Luís do Paraitinga, e 62 em Campos do Jordão, neste fim de semana. E nenhuma perda de vida. Isso é o plano preventivo. Para essas pessoas voltarem, precisa de uma vistoria anterior nossa para o local estar seguro. Enquanto não estiver seguro, não retornam. Entendi. Porque a gente chega em Campos, a gente dá aquela olhada para o lado esquerdo. Rapaz, olha, aquilo foi da noite para o dia, apareceu aquilo tudo ali, né? E eu morro de medo, eu morro de medo por aquela gente que está lá. E que com muita dificuldade fizeram suas casinhas e tudo. Dá uma pena quando vê aquilo tudo vindo. Perdem tudo, é um terror. Enfim, agora, como é que esse morador, ele pessoalmente, pode identificar, porque isso é importante também, um deslizamento iminente, vai cair, como é que ele pode saber disso? Trabalhando no tripé, que eu acabei de explicar. Tá. Quem mora na área de risco... Tem que saber. Ele tem que saber. E o que é importante, eu até aproveito para... A população tem a lei 12.608 do ano passado, que colocou como matéria fundamental no ensino do nosso país, defesa civil e meio ambiente. Finalmente. Já não tem moral cívica, já não tem nada, agora tem... Então é um marco, é importantíssimo, porque tem um treinamento em ações de defesa civil na escola pública. Legal isso. Né? As pessoas então têm que ter conhecimento. Exatamente. Por quê? Para ter essas noções de quando a área está em perigo. Tá. Então, por exemplo, o que pode identificar? Está chovendo demais, o solo está encharcado. Trincas na casa. A trinca está aumentando. Tá. Degraus de abatimento. Sempre em 45 graus? É. Tá. Degraus de abatimento, por exemplo, começa a ceder uma parte. Tá. Vai descer. A árvore não é inclinada, ela está inclinada. O poste está inclinado. Significa que está tendo movimentação de terra. Tá. E aí, a importância de um núcleo de defesa civil. Porque a defesa civil ela atua nas 3 esferas. Ela atua na União, no Estado e no município. E quem mora em área de risco, a gente sempre enaltece que é a ponta da linha. Que ele tem que ter um núcleo de defesa civil, aquele morador. Exatamente. Esse morador tem que ligar com a defesa civil municipal, treinar para sair numa hora dessa. Agora, se esse morador for surpreendido, por exemplo, por uma enchente, e não há como se proteger, como é que ele deve agir? A enchente tem um perfil diferente do escorregamento. O escorregamento é rápido, Tá. por isso que ele tem que sair antes. Tá. A enchente, ela é gradual. A enchente gradual, então, todo mundo... Mas ninguém acredita que vai subir mais. Isso, mas aí que a gente entra na prevenção. O morador, ele não pode desafiar a natureza. Bem colocado isso. Ele não pode desafiar a natureza. Hoje, as ações de defesa civil são, de acordo com a nova lei, prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. Prevenção é 100%. Não controlamos a natureza. Claro. Então, para mitigar, para minimizar, a pessoa que mora no local, ele sabe onde enche. Ele tem que evitar. Antes, ele tem que evitar passar com o carro naquela enchente. Ele tem que ficar, se ele está a pé, num local coberto, no metrô, num prédio. E ele evita passar na enchente. Agora, se ele desafiar a enchente, é complicado. A pessoa pode atrasar para chegar na casa dele. O ideal é que não transite naqueles pontos que alagam. E durante também, o que ele deve fazer? Não tenha contato com a água. Use botas de borracha, porque tem contaminação. Sim, leptospirose. Leptospirose principalmente, né? E depois, evite
alimentos que tiveram contato com a enchente na casa, às vezes a pessoa perdeu tudo, tem lá, não aproveita nada. Tá. Uma outra coisa que todos nós aprendemos, o Brasil é um dos países onde existem mais incidências de raios. Exatamente. Isso é uma coisa muito complicada. Caso de raio, o que a gente tem que fazer? Caso de raio, o que tem que fazer? Em casa, materiais elétricos lá, televisão, geladeira, desconecte. Tá. Longe Tira da da torneira. tomada, não desliga, desconecta. Desconecta. Fica longe de torneira, longe da janela, longe da porta. Tem algum... Torneira por quê, capitão? Porque ela é Metálica? metálica, Tá. conduz corrente elétrica. E, por exemplo, não tome banho nesse momento que está tendo o raio. Tá. O raio, o que ele é? Geralmente, ele tem maior incidência nas chuvas de verão, mas ele pode acontecer fora, Claro, em outro período. claro. E o raio é importante quem está no campo. Eu me lembro de um caso que em 2009 nós fomos fazer um estudo de casa em Caraguá. A pessoa estava com uma foice cortando, fazendo lá, cortando. O raio pegou a foice, parada cardiorrespiratória. Meu Deus. Então saia do campo, não fique em local aberto, não nade, piscina, saia da piscina, Ficar tem debaixo raio. de árvore, disseram Debaixo de árvore não. Por quê? O raio ele vai buscar, se não tem um para-raio, aquele ponto mais alto do local. Se tem aquela árvore, vai ser ali. A gente orienta as pessoas, se está num campo aberto, para ele agachar e fechar, Entendi, não ficar em pé. entendi. Então a população tem que ter a percepção do risco, evitar sair no momento crítico. Olha, você pode ter mais informações acessando o site da Defesa Civil, que é o defesacivil.sp.gov, ou pelo telefone que é aqui de São Paulo, 11, portanto, 2193-8888. Eu quero agradecer muito a presença do subdiretor estadual de Defesa Civil, que está comigo aqui, o capitão PM Marcos de Paula Barreto. Agradeço muito sua presença, foi muito legal esse papo nosso aqui. Obrigado pela oportunidade. Imagina, volte sempre, a casa é sua. E estamos à disposição. Obrigado, capitão. Obrigado de coração. Tá. Olha, uma entrevista dessa qualidade só podia ser aqui no Todo Seu. É ou não é? Aqui você aprende e se informa sobre coisa séria. Só podia ser no seu programa predileto, né? Então vamos lá.